Sejam bem-vindos! Bora para esta live! Hoje nós vamos falar eu e os outros na minha relação do luto. Como geralmente são a relação com as pessoas, quais os julgamentos que ocorrem, quais as coisas que um enlutado normalmente passa, quais são os medos que ele geralmente passa, quais são os desafios e assim por diante. Então sejam todos muito bem-vindos. Mandem aí um aviãozinho para pessoas que você conhece que estão passando pelo processo de luto. A gente sempre tem uma outra pessoa que está passando por algum processo de dor, de falta, que está tendo que se adaptar à ausência presente de alguém que ama. Então essa live aí é para todas as pessoas enlutadas e para todas as pessoas que, enfim, convivem com pessoas enlutadas ou que pode vir a se lutar um dia. A gente só tem um jeito da gente não perder ninguém nessa vida, e o jeito é morrendo cedo. Fora isso, quem já perdeu, se viver por muitos anos, infelizmente vai perder novamente. E quem nunca perdeu, se viver por muitos anos, no passar do decorrer dos meses, anos, dias, também tem uma chance grande de ter perdas. Aliás, esta é uma situação que é importante até eu falar uma coisa aqui pra vocês, que realmente as pessoas geralmente me falam assim: Deise, eu fico muito ansiosa, eu tenho muito medo de perder alguém. Gente, esse medo de perder alguém, e aí levanta a mãozinha aí quem tem medo de perder alguém, né? Acho que todos, esse é um medo quase que universal. E o que é importante a gente saber disso, tá? Deste medo de perder pessoas que amamos. Espera que eu vou espirrar, gente, porque tá chegando a rinite velha. Vivo ao vivo, né? Nós temos medo de perder pessoas que amamos desde os 6 anos de idade. A criança, quando tá lá pelos 5, 6 anos, e ela nunca passou por perda nenhuma, porque tem crianças que passam por perdas antes disso, né? Com 4 anos, 3 anos, enfim. Aí esse medo de perder alguém vem antes. Mas vamos pensar que é uma criança que nunca perdeu ninguém, que nunca vivenciou uma situação de perda, enfim. Lá pelos 5, 6 anos, é a idade que uma criança geralmente começa a perceber a possibilidade de ausência. E aí bate aquele medão absurdo de, meu Deus, será que um dia minha mãe não vai estar aqui? Meu pai não vai estar aqui? E se? E aí os "sis" começam a aparecer na cabeça dessa criança, então ela começa a entender, sem entender direito, que vai e não volta. E aqui a gente entra num processo de angústia, então mais ou menos com 6 anos. E essa angústia, Deise, quando que ela vai embora? Talvez ela só vai embora quando a gente morrer, tá? Antes disso, a gente vai talvez ter que conviver com essa angústia. Que angústia é essa? De perder pessoas que amamos. Como é que a gente dá conta de viver com essa angústia? A gente coloca essa angústia embaixo do tapete, tá? E aí, em situações como esta, que a gente vem passando aqui na cidade de Cascavel, pra quem é de Cascavel, mas mesmo quem não é de Cascavel, né, o Brasil inteiro falou de um avião que caiu e de pessoas que a gente perdeu, né? Eu perdi pessoas que eu gosto muito e que para sempre vão estar no meu coração. Muitas pessoas perderam pessoas que também eram extremamente importantes, que eram conhecidos ou que eram familiares, que eram, enfim, a base de muitas famílias, enfim. E ao se deparar com essa tragédia, né? Com esse acidente que ocorreu, que foi extremamente difícil e está sendo bem difícil, a gente se depara com esse medo, lá dos 6 anos de angústia. Meu Deus, e se fosse eu? Meu Deus, e se eu morrer? Meu Deus, se meus filhos ficarem? Se meus filhos forem? Se os pais morrem? Se, né? Então a gente tem um monte de "e se" que a gente tira debaixo do tapete e que vem à tona. Por isso causa tanto mal-estar e por isso dá tanto gatilho nas pessoas. E eu imagino que vocês que aqui estão também tiveram aí gatilhos acionados por conta, né, de tamanha dor, enfim. Então, a criança, ela começa a entrar em contato com essa angústia e ela vai permanecer nessa angústia, tá, gente? A gente permanece, a criança permanece nesse processo de angústia aí pro resto da vida. Só que a gente vai colocando essa angústia toda embaixo do tapete mesmo, pra gente dar conta de sobreviver a esse processo, tá? Muito bem, mas hoje, o que eu gostaria de falar nessa nossa live aqui, o que eu gostaria de... Vou tentar ser breve, eu me empolgo e aí eu não sou nada breve, né? Mas uma coisa que as pessoas às vezes comentam assim, do tipo, nossa,
aquela pessoa falou aquela asneira pra mim, eu não quero mais ver a cara do fulano, eu perdi os meus amigos quando eu fiquei enlutado, ou eu ganhei amigos quando eu perdi pessoas importantes. Então, nós vamos falar hoje do ambiente social em volta da dor. Quem eu me torno, que tipo de pessoas eu começo a conviver, que situações elas começam a existir na minha vida em relação ao contexto social depois da perda de alguém significativamente importante para mim. Por quê? Porque existem mudanças comportamentais. Geralmente, no primeiro mês, os primeiros 15 dias, então, absurdamente, mas no primeiro mês, existe uma rede de apoio muito grande. Muito grande. As pessoas ao redor, as pessoas vão na casa, as pessoas levam uma comida gostosa, as pessoas fazem uma coisa ou outra. Então, as pessoas, de uma certa forma, se solidarizam. Assim que fala? Sei lá, perdi aqui a palavra. Então, a rede de apoio, geralmente, ela fica grande, porque a morte, ela comove as pessoas, né? A gente se coloca no lugar, enfim. Quando a gente fala também assim, algumas pessoas falam assim, Deise, eu odeio no velório, não vou de jeito nenhum. Vejam, alguns de nós tem mais dificuldade do que outros, até porque depende da forma com que foi no velório, tá? E aliás, nós vamos fazer uma live sobre a questão de velório para as crianças, que hoje já me perguntaram de novo. Eu tenho vídeos aqui, tenho vídeos no YouTube falando sobre isso, mas acho que é sempre válido a gente estar o tempo inteiro reforçando, até porque tem bastante gente nova aqui no meu Instagram. Mas eu não sei qual é a forma com que vocês foram colocados dentro de uma situação de velório. Só que independente de se você tem trauma ou não tem trauma, porque assim, alguns de nós carregamos traumas diante dessa cena. Velório, caixão, porque caímos lá de paraquedas, ninguém explicou pra gente o que era. De repente eu chego num lugar, tem uma pessoa deitada numa caixa com um tal do algodão branco e ninguém explica o que é aquilo. Então é claro que isso pode ser traumático para uma criança. Mas hoje não precisa ser, gente. Não precisa ser. Hoje nós temos, enfim, informações, nós temos métodos de chegar numa criança e de dizer a ela o que é o velório. Mas desde ela vai ficar triste. Todos que estão no velório estão tristes, de alguma maneira, certo? Então, uma coisa é a criança entender que aquilo é uma situação não agradável de se viver, ter que passar por isto. A outra coisa é ser traumático, tá, gente? Uma coisa é eu ir no dentista e ele me causar traumas e eu nunca mais ir no dentista. Outra coisa é eu ir no dentista, mas eu vou ter dor. Por quê? Porque vai mexer em alguma coisa. Então, quando a gente vai numa situação de velório, a gente vai, né, num sepultamento, existe a dor. E a gente olha pra ela. E só que olhar pra ela, tirar lá debaixo do tapete aquela angústia lá de trás. E se fosse eu? E se fosse o meu familiar? E se fosse a minha mãe? E se fosse o meu filho? Então os ICs é que apavoram a gente, né? E aí a gente quer se esconder disso pra sempre, que não dá, né? Boa noite, gente. Quem tá entrando, sejam bem-vindos. Fiquem aqui comigo, vamos aí bater um bate-papo e se você souber de alguém que está passando por algum processo de luto, super encaminha essa live para essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia, tá bom? É uma honra estar aqui com vocês novamente, eu tava com super saudade, o mês de junho foi bem turbulento, quase não consegui vir aqui, mas é sempre muito bom estar aqui com vocês. E também lembrando que vocês podem me mandar inbox ali, quem quiser, ou nas caixinhas de pergunta quando eu abrir, temas que vocês acham importante, né? Se for algo que eu realmente sei falar, eu vou vir com o maior prazer para poder falar isso pra vocês. Às vezes, gente, a gente fica meio sem ideia, porque parece que eu já falei de tudo, parece que já tá tão batido que vocês não vão nem me aguentar me ouvir mais. E aí, às vezes, eu não faço, porque é por achar isso, né? E às vezes eu sei que não, mas peraí, aquilo que às vezes pra mim é batido, pro outro não é, né? Então, estou abertas aí às sugestões, tá bom? Muito bem, então no primeiro mês, primeiros 15 dias, a rede de apoio, geralmente do enlutado, é uma rede grande. No segundo mês, 20 dias, 30 dias, as pessoas começam a voltar para a rotina delas. Até porque, gente, né, e aí às vezes um enlutado fala assim, no fundo as pessoas voltam para a rotina delas e me largam aqui. E eu já vou começar aqui falando uma coisa. É verdade, as pessoas vão fazer isso mesmo porque o boleto vai chegar para aquelas pessoas. A vida daquelas pessoas continua de alguma forma. Os compromissos continuam, os eventos continuam, enfim, as relações continuam, o trabalho continua. E a pessoa que é próxima ao enlutado, ele é chamado pelo mundo para olhar para o mundo.
né? Ele é chamado pela criança para olhar para a criança, ele é chamado pela escola para uma reunião, ele é chamado pela empresa por um processo e assim por diante. Ai, gente, vou ter que espirrar de novo. Ah! Ai, desculpa, gente. Ai, setembro e agosto é trash. Vamos lá. Então, quando a gente fala desse processo, sabe? Das pessoas voltarem ao normal, a vida delas, é isso mesmo, gente. É isso mesmo. As pessoas voltam para suas vidas, tá? A gente não consegue escapar dos nossos compromissos do dia a dia. O próprio enlutado vai ter que cumprir algumas coisas do dia a dia. Imagina as pessoas que não são os enlutados primários ali, né? Bom, aí as pessoas começam a ir pra vida delas. Esse segundo mês, mais ou menos, é um mês que geralmente dá muita raiva. Eu até escrevi um texto sobre isso lá no meu feed, escrevi ontem. Depois, quem quiser pode ir lá dar uma olhada, tá? Falando exatamente isso. As pessoas, eu olho pra fora e o mundo continua. As pessoas continuam indo pro parque, as pessoas continuam sorrindo, as pessoas continuam fazendo seus exercícios físicos, as pessoas continuam indo nas suas reuniões, nos seus aniversários, e eu aqui em pedaços. E aí é comum a pessoa querer voar o pescoço de quem tá feliz. E vem raiva. E esta raiva é algo natural, tá, gente? Assim, ai meu Deus, mas eu sou uma pessoa tão do bem, como é que eu tô sentindo essa raiva dos outros? Porque raiva não é de pessoas boas ou de pessoas ruins. Raiva é de humano, é de pessoas. E o processo do luto, o processo da dor do luto, ele envolve a raiva também. A raiva, o medo, a inveja, enfim. Então, e é isso, eu tô vendo as pessoas lá fora sorrindo, as pessoas lá e eu aqui. E eu gosto sempre de lembrar. Pois é, mas ontem, no seu ontem, talvez tinham outras pessoas na janela, acabadas. E você estava vivendo a vida. E que bom que você estava vivendo a vida, porque justamente porque a gente vive a vida é que a gente cria grandes memórias com as pessoas que amamos. E só que é isso, às vezes chega a nossa vez de entrar na fila, né? E é extremamente doloroso. Mais ou menos no terceiro mês de perda, segundo mês e meio, um mês e meio, depende muito de... Gente, isso não é uma regra, tá? É importante dizer aqui assim, passou um mês, pá, passou 2 meses, pá. Não é isso. Até porque também vai depender do tipo de luto que aconteceu, tá? Se é uma morte que tem um luto antecipatório, aí o que quer dizer isso? Se a pessoa já estava doente, se eu já vinha pensando na possibilidade dessa finitude, se a gente estava pensando nesse processo, puxa vida, pode ser que a pessoa vá embora, né? Pode ser que essa pessoa não esteja mais aqui comigo. Então, quando a gente já está nesse movimento de possível possibilidade de morte, o luto depois, ele acaba sendo um luto, muitas vezes, um pouco menor a intensidade. Não é que não sente, não é que não sofre, não é que não sente falta. Não é isso, tá? Mas é que vem vindo uma preparação e o meu cérebro vai sendo preparado para tal. Para quem gosta de leitura aí e gosta de leitura um pouco mais técnica, existe o livro Cérebro e o Luto. E ele é bem interessante porque ele mostra o quanto o nosso cérebro ele demora para se adaptar. Né? Quando são mortes repentinas, um acidente de trânsito, um acidente aéreo, um homicídio, alguma coisa assim, que estava tudo bem, e de repente eu não volto para casa para pagar aqueles boletos, eu não volto para casa para resolver alguns problemas, aqui quando é tirado de uma hora para outra, aqui a gente está falando de uma situação em que esse luto tende a ser um processo mais intenso inicialmente, principalmente, e que se expande um tempo maior também. Por quê? Porque estava tudo bem e de repente meu mundo cai. E aí o meu cérebro ele demora para ir fazendo essa conta de entender o que está acontecendo. Diferente de se todo dia eu vou no hospital, todo dia eu vou no hospital, todo dia eu vou no hospital, todo dia, né, eu recebo a notícia de uma patologia mais grave, de uma morte anunciada, de uma doença grave. Então, meu corpo vai entrando em contato com esse processo, tá? Então, por isso que eu digo assim, não tem assim 1 mês, 15 dias, não. É o tempo necessário para cada pessoa, tá?
mas o vínculo que eu tinha com a pessoa e a forma com que essa pessoa veio ou não a óbito, tá? A forma com que essa morte aconteceu, tudo isso vai mostrando as diferenças aqui no processo de seguir, tá? Então, a gente vai olhar então para cada situação especificamente, ok? Mas assim, independente do tempo, tá, gente? Independente do tempo, o que é comum os primeiros meses, os primeiros 15 dias é de uma forma intensa, intensa, intensa. A rede de apoio, as pessoas ao redor, todo mundo falando sobre isso, todo mundo ajudando, todo mundo querendo ir lá na casa, fazendo oração, fazendo isso, fazendo aquilo, tá? Então é comum esse rede de apoio inicial. Depois de um tempo, essas pessoas vão voltando para a vida delas e aí eu começo a me deparar com o vazio, com o silêncio, com o mal-estar, com aquela situação em que eu não sei mais o que fazer, tá? Então a gente vai observar e vai olhar para isso. Aí, depois disso, é que a gente vai entender que as pessoas começam a ir embora. E aí começa a entrar o silêncio. E aí aquele silêncio é na alma. Aí começa o dia a dia. E aí, bem, ainda no início de 2000, o distanciamento social, pior ainda. Ah, aqui tem uma coisa que eu sempre falo, tá, gente? Quanto mais pessoas o enlutado tiver ao seu redor, se este enlutado tem um perfil de gostar de pessoas ao seu redor, melhor é. Por que eu digo que se tem um perfil, tá? Porque existem pessoas que não gostam muito de pessoas, ok? Que são mais felizes sozinhos, quietos, com seus livros e assim por diante. E se você quiser saber um pouco mais sobre personalidades, agora, dia 9 de setembro, eu te convido a vir fazer uma aula de personalidades, que é uma aula do Enneagrama que eu explico. Essa aula vai ser gratuita no Copas Verdes, 19 horas. Dia 9 de setembro, anota aí, tá? Essa aula faz parte de um curso que começa com que são 10 encontros, que é do Enneagrama. Mas essa aula que tem, essa é uma aula inicial, enfim, que a gente explica um pouco de como é essas personalidades que a gente vai falar depois, no decorrer do curso, para quem quiser participar depois, tá? Mas enfim, quiser conhecer um pouquinho do que é, sejam todos bem-vindos aí no dia 9, me chama depois no direct que eu explico melhor. Mas, então assim, se você é uma pessoa que gosta, a sua personalidade, ela gosta de gente. Quanto mais pessoas, mais acolhimento você terá, tá? E tem uma frase que eu amo de paixão e eu sempre repito, o luto Olha, agora esqueci. Luto compartilhado é luto amenizado. O luto compartilhado com outras pessoas, as minhas dores, as minhas angústias, é um luto compartilhado. É um luto amenizado, tá? Então, a gente vai ter, sim, pessoas que a gente pode falar sobre as nossas dores. Geralmente as pessoas têm, não é todo mundo que tem, tá? Mas é uma coisa que a gente pode falar. E aí a gente tem vários tipos de amigo, né, gente? A gente tem os curiosos, que ficam querendo saber notícia por curiosidade e não necessariamente por preocupação com a gente. Nós temos aqueles que desaparecem. Então a gente tinha grandes amigos, enfim, que desaparecem. Tá? Desaparece como, Daisy? Desaparece. São eram pessoas que eu sempre encontrava, que sempre me ligavam, mandavam mensagem pra gente sair, mandavam mensagem pra gente fazer uma coisa, e de repente eles somem. E por que somem? Ai, porque eles não gostam de mim, porque eles são insensíveis? Não, gente. As pessoas somem porque elas não sabem lidar com a dor delas de te ver tão mal na sua dor. Isso é muito forte, tá? As pessoas têm dificuldade de lidar com a dor do outro. Gente, vocês não têm ideia. Quantas pessoas eu recebo? Quase, sei lá, semanalmente, mensalmente, enfim, que seja, pelo menos pensar uma vez uma pessoa vem. Morre alguém. E os familiares, os amigos, as pessoas próximas falam assim, viu, você precisa fazer alguma coisa. Mas, gente, inicialmente, a pessoa, ela tá no direito de estar no sofrimento dela. Ela tem o direito de chorar, de pôr pra fora. Ai, Deise, mas eu não aguento. Nossa, lá no velório ela chorou demais. Você precisa fazer alguma coisa. Eu? Não. Essa pessoa tem o direito de ficar mal. Agora, você precisa lidar com a sua dor e a sua angústia de ver o outro tão mal, né? E aí as pessoas acham assim, não, leva no psicólogo que resolve. Gente, não.
Eu até queria ter uma fórmula mágica para entrar no coração das pessoas e arrancar aquela dor que ela está sentindo. Mas essa fórmula mágica não existe. E eu não soluciono. Entendem? Enfim, é uma área, inclusive, que muitos psicólogos nem gostam de trabalhar. E por que algumas pessoas não gostam de trabalhar nessa área, gente? Porque eu não trago soluções. Entende? Que se eu for trabalhar, por exemplo, com casais, eu posso ajudá-los no divórcio e trazer soluções para a vida. Eu posso ajudá-los no casamento e trazer soluções para a vida. Se eu trabalho com questão de comportamento de criança, eu posso organizar a vidinha delas e trazer soluções. No luto, na morte, eu não trago soluções. Eu caminho junto para estar ao lado do processo da dor que é tamanha. Então, geralmente, as pessoas quando me procuram logo de cara, assim, eu falo assim, viu, calma. Tá tudo bagunçado aqui dentro. A pessoa precisa, às vezes, entender aqui, dar uma organizada de leve, para daí talvez a gente conseguir começar algum processo. Inicialmente, é possível que se faça alguns processos de orientação ao luto, sim, eu trabalho bastante com isso, mas eu vejo que é muito isso. Às vezes as pessoas que não sabem lidar com a dor do outro, com a angústia do outro, eu não sei o que fazer com isso. Então, por favor, alguém soluciona isso para mim. E aí, às vezes, ninguém pode solucionar. E é bem difícil, né? Porque ninguém pode solucionar. Às vezes a gente vai ter que deixar aquela pessoa chorar, falar, gritar, espernear, silenciar, ficar no canto dela, sair do canto dela, sair de casa, ficar em casa. Então, a gente assim, como que eu posso ajudar então, Daisy? Perguntando para essa pessoa, como que eu posso te ajudar? Trazendo de volta. Essa possibilidade eu não tenho. Então, como que eu posso? Talvez ficando aqui comigo. Me deixa falar do fulano? Ou me tira pra tomar um café? Em que sentido, Dutra? Me explica a questão do egoísmo. Pra eu entender a sua pergunta, tá? Que aí eu direciono se eu entendi ela direito, ok? Olha só. Quando a gente fala, tá? Tem uma frase que fala das pessoas que eu gosto muito assim, ó. No luto, eu precisava de amigos que me dissessem que mesmo sendo difícil conviver comigo, não iam me abandonar. Olha que bonito isso. Porque é isso. No luto, eu preciso de amigos que mesmo sendo um porre conviver comigo, eles não vão me abandonar. Vamos lá. Repito e repito você também. Eu falo de você também, Tutra. No luto, eu preciso de amigos que, mesmo sendo difícil conviver comigo, não me abandonem. É sobre isso. Entende? É sobre isso. Eles não me abandonarem mesmo eu sendo chata. Porque assim, gente, convenhamos. Vamos ser real? É melhor conviver com pessoas felizes ou conviver com pessoas que estão num processo triste, que não conseguem sair da cama, que não falam, né, não tão radiantes, que não tão uhul. É claro que é muito melhor conviver com pessoas que são radiantes, vamos pra festa, vamos sorrir, vamos fazer. É muito mais fácil conviver com pessoas assim, é muito mais fácil. Agora, quando a gente tá mal, quando a gente tá na bad, quando a gente tá triste, quando a gente tem vontade de chorar, quando a gente tem vontade de sair da cama, quando a gente não quer fazer nada, é difícil conviver com a gente. Mas os amigos verdadeiros, eles ficam. Eles ficam e às vezes até o se afastar um pouco, tá? Faz parte, muitas vezes, para que a pessoa possa também ficar no momento dela. A vida perfeita não existe, tá? A vida perfeita não existe para ninguém. As pessoas têm dificuldade, tá? E assim, Dutra, talvez você esteja passando por algum processo de luto, eu não sei, tá? Não sei, enfim. Mas, muitas vezes, nós machucamos também as pessoas quando estamos machucados. Muitas vezes, nós entramos num processo de dor do outro, de não compreender como o outro é, porque às vezes a gente tem dificuldade de olhar para esse processo. E eu sempre gosto muito de lembrar,
As pessoas voltaram para a vida delas. Claro que voltaram para a vida delas. Porque, no fundo, todos nós cuidamos do nosso umbigo. Gente, essa é uma realidade. Eu sempre brinco aqui, quem me acompanha já faz tempo já sabe muito bem disso. Eu sempre falo assim, as pessoas falam mal de mim. Falam, gente, falam. É verdade, as pessoas falam mal de você, falam mal de mim, falam mal do vizinho, falam mal do outro. Mas no fundo, dá 5 minutos, cada um volta pro seu próprio umbigo. Tá? Então as pessoas falam da gente, mas elas não ficam eternamente falando da gente. Às vezes a gente perde sono, né? Por causa disso, dessa angústia, enfim. E, na verdade, as pessoas, elas voltam pros seus próprios problemas. Todos, os não enlutados e os enlutados, todos cuidam dos seus próprios problemas. Que já é, aliás, gente, difícil demais. Não, tem gente que tem a vida perfeita. Perfeita? Eu não acredito. Ninguém tem a vida perfeita. A vida é feita de altos e baixos. Para todos. Para todos. Alguns têm mais facilidade com algumas coisas e alguns têm menos facilidade. Alguns passam por alguns problemas mais pesados do que outras pessoas. O luto é para sempre. É preciso conviver com a dor. É isso mesmo, Cris. Assim, quando as pessoas falam assim, você tem que superar o luto. Eu detesto essa palavra superar. Eu detesto. Por quê? Porque luto não se supera. Luto se convive. Luto se convive. Algumas pessoas, elas vão permanecer do seu lado? Sim, vão. Algumas pessoas, elas vão se afastar? Vão. A pergunta, luto não se compara, luto se ampara. É isso mesmo, luto não se compara, porque assim, qual luto é mais forte? Qual é mais pesado? O meu. Quem disse? Eu só sei medir a minha dor pela minha dor. Eu só posso dizer que isso que eu tô sentindo agora doeu mais que a outra dor que eu tive. Mas não que a outra dor do outro, porque eu não sei qual é a dor do outro. E às vezes as pessoas ficam nessa comparação. A fulana tá sofrendo mais do que a ciclana, porque a fulana tá chorando mais. Gente, no luto alguns choram loucamente. No luto, alguns silenciam loucamente. No luto, alguns racionalizam. No luto, alguns precisam fazer coisas. Precisam trabalhar, fazer atividade, vai pra lá, vai pra cá, pra dar conta de sobreviver. Ok? As pessoas dão conta de sobreviver. Sabem quem é que mais julga no processo do luto? O próprio lutado. E um dia, numa aula com uma professora, ela falava muito sobre isso, assim, que os maiores julgadores são os próprios enlutados. Por quê? Porque olha o jeito que a fulano falou pra mim. Talvez era o único jeito que ela sabia falar. Mas aquilo não se fala pra alguém. Mas pode ser que alguém falou aquilo pra ela também. Ou ela aprendeu aquilo. E assim, gente, a raiva faz parte do processo do luto, tá? A raiva das pessoas, a raiva do mundo, a raiva do outro. O mundo é feliz lá fora, o mundo é feliz aqui dentro, as pessoas estão rindo e eu odeio. Como eu comecei a live hoje falando. Existe um período desse processo de luto que quase todas as pessoas olham pra janela e tem raiva do mundo lá fora que tá feliz. E eu aqui, nesta dor desgraçada que tá me corroendo a alma. Eu não quero que o mundo lá fora seja feliz. Tá? Existe um luto patológico? A gente não chama de luto patológico, tá? Karina, esse termo não está em desuso hoje. Nós temos, sim, algumas situações que elas podem se tornar um luto prolongado. Tem um nome, um termo hoje, que é um termo novo, que se chama transtorno do luto prolongado. E precisa ter alguns critérios para caracterizar um transtorno do luto prolongado, tá? Mas assim, vamos lá. A palavra aceitar, vamos olhar para essa palavra assim, eu não aceito. De verdade mesmo, gente, a gente aceita aquela morte que é de 210 anos. Fora isso, a gente não aceita de verdade. A gente tem que engolir aquilo que a gente não pode fazer outra coisa, tá? Porque a gente sabe que nasceu um dia vai morrer. Então, quando tá bem velhinho, aí a gente até fala assim, tá, foi melhor assim. Então a gente, entre aspas, aceita com mais facilidade. É claro que como que eu vou falar para uma mãe, para um filho, para alguém? Você tem que aceitar que o seu filho morreu. Não, ninguém tem que aceitar. Por isso assim, eu não gosto dessa palavra morte, tá? Aceitar, desculpa. Nem aceitar e nem superação.
ok? Porque assim, o que é se aceitar? Aceitar e falar assim, ok, vida que segue, vamos lá, fulano morreu, tudo continua e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu não quero ter que passar por isso. Mas esta é a minha nova condição de vida e eu detesto ela. Mas é ela que eu tenho. Então, quem somos nós para aceitar ou não alguma coisa no sentido disso? Tá? Eu posso ficar revoltada com Deus, é verdade, isso faz parte do não aceitação. Eu posso ficar revoltada com as pessoas, eu posso ficar com raiva do mundo, eu posso querer ir atrás de um criminoso, eu posso querer achar um culpado. A gente tem esse processo dessa raiva que nos move, e ela até é importante, porque ela nos faz sair da cama, ela, né, um pouco dessa raiva também faz a gente sair do ciclo. Mas assim, para ser considerado um transtorno de luto prolongado, tem que ter alguns critérios. A pessoa que não conseguiu, como você disse ali, aceitar a morte de um ente querido há 10 anos, ela tá trabalhando? Ela tem outros movimentos da vida? Ela entendeu que tem outros amores ao seu redor? Ela consegue fazer algumas atividades que que lhe dá prazer? Ela conseguiu, sei lá, ter alguns projetos de vida para algumas coisas, sei lá, cumprir um relatório, fazer alguns novos projetos e fazer uma viagem de vez uma coisa ou outra, ter alguns momentos agradáveis na sua vida? Se sim, ok, faz parte do luto, tá? Mas eu lembro, toda vez que eu lembro lá do fulano que morreu faz 10 anos, eu choro. É isso mesmo, tá? Cuidem com a coisa do luto, dessa palavra superação que as pessoas falam, tipo assim, nossa, já faz tantos anos e você ainda chora? Ainda? Enquanto eu existir. Enquanto eu existir, o amor que eu sinto por aquela pessoa não morre. E é sobre isso, minha gente. É continuar a minha vida, tendo dias mais fáceis, tendo dias mais difíceis, tendo dias de tamanha intensidade de dor, e tendo dias que eu até consigo estar bem, dou risada, vou pra uma academia, escuto uma música, danço uma coisa ali, vou para um aniversário, fico feliz com os outros. Então, a gente tem esses altos e baixos. Por isso que a gente não fala das fases mais, tá? Então, assim, não, gente, cuidado com esse negócio de fase, tá? Se o seu profissional tá falando de fase aí, agora você tem a fase tal, agora a fase tal. Não é uma pessoa que tá estudando recentemente sobre o processo de luto, porque isso era falado, lá, ó, muito antes da pandemia, tá? Então, assim, as fases vieram de uma forma importante, ela tem a sua valia perante os nossos estudos e por muito tempo, mas hoje não se fala mais disso, porque o que é? Ora eu estou pra vida, ora eu estou pra morte. Inicialmente eu tô só na morte, quase. Aí eu tenho alguns momentos que eu vou pra vida, se um cachorro vem brincar comigo, ele me traz um pouco de bem-estar, aí eu volto pro choro. Aí eu vou, sei lá, comer e vou saborear uma comida que eu gosto, gostoso isso aqui. Aí eu volto pro mal-estar, né? Então eu vou um pouquinho pra vida e volto, vou um pouquinho pra vida e volto pra dor. Com o passar do tempo, e aí cada um no seu tempo, eu vou e consigo ficar um pouquinho mais na vida. Nos projetos, na vida nova, no que eu desejo, nas coisas, enfim, né? Coisas pra vida. De repente eu volto pra morte, pra dor, tá? Então isso ele oscila. Por isso que a gente não fala assim, não é uma reta, você vai passar por isso, depois por isso, depois por isso. Não, hoje eu tô com raiva, amanhã eu tô na paz. Depois eu fico triste, depois eu fico triste de novo, depois eu fico bem. Então isso aqui oscila, tá? Por quanto tempo? Inicialmente a gente fica mais na dor e vem menos para o processo de vida, né? Esse é o modelo de processo dual. Com o passar do tempo eu fico mais aqui nos projetos de vida, mas eu venho visitar a dor de vez em quando. Por quanto tempo? Sei lá, gente, por anos, enquanto você viver. Enquanto você viver, você estará assim, tá? E é isso mesmo, esse é o processo, esse é o movimento, tá? Meu Deus, tem uma pergunta aqui. Às vezes a gente tem vontade de sumir mesmo, de ficar quieto. Existe luto tardio? Existe. Existe sim, Vanessa. O que falar pra ela? Triste ver as mães perderam a sua filha ou filhos, né? E falar, por que não foi ela antes? É natural, né? Por que não eu, né? Essa é uma resposta, minha gente, que a gente não pode dar, tá? Por quê? Porque a gente não sabe. Por que não foi? Porque não era pra ser, porque a gente não sabe. Mas assim, eu vou falar o que pra essa pessoa?
Eu nem sei o que te dizer. Eu só sei que eu tô aqui. Pra você falar, pra você brigar, pra você espernear, eu tô aqui. Tá? Olha, que o Feza tá me falando uma coisa pra eu recomendar o filme Otto. É um filme bem bom, viu, gente? Como que é o nome do filme no Brasil? Tem outro nome. Meu vizinho... Ai, me lembra. Eduardo, me lembra, não lembro. A Cris tá falando dos animais nos salvam. Ah, gente, os animais são fofitos demais. Os animais trazem vida pra gente. Trazem vida pros enlutados, tá? Muita vida pros enlutados. Odeio quando me falam que a vida que segue, todos vão morrer. É sobre isso, meus amores. A gente não sabe o que falar. 10 vezes fala merda. Então, e assim, gente, quando a pessoa falar isso pra vocês, não caiam no julgamento de falar assim, olha o tipo dela, tá falando isso pra me magoar, tá falando isso porque quer me ferir. Não, gente. Ela tá falando isso porque ela tá perdidaça, porque ela não sabe o que falar, porque é péssimo, porque ela não sabe o que dizer. Entende? Ela tá perdida, é só por isso. Tá? As pessoas ficam perdidas. Nós não somos educados para a morte. A educação para a morte não existe. Na nossa cultura, isso é péssimo. Tá? Péssimo. O Pior Vizinho do Mundo é o nome desse filme. É bem legal, viu, gente? Vale a pena a gente assistir. É bem bonitinho mesmo. Bem bonito. Bem bonito, tá? Muito bem. Olha só. Tem uma analogia que fala assim, que às vezes no luto, a gente enxerga com um óculos tudo sujo. Para todo mundo. Para as pessoas, inclusive. Para as pessoas que nos dizem coisas que a gente às vezes não gosta. E a gente não consegue olhar para a beleza da pessoa. Mas ela me falou uma merda dessa. Mas ela não sabia o que dizer. Ela não sabia o que falar. Ela tava perdida. Tá? Isso mesmo, gente. Só abracem. Vamos lá, peraí, olha aqui, ó. Tem uma coisa que ela tá falando aqui. A Patrícia tá falando, vejo meu pai perdeu o meu avô há mais de 20 anos. Aparentemente não o vejo sofrer. Nem todos os sofrimentos estão nos nossos olhos em lágrimas. Principalmente com os homens, tá? Nem escuto quase falarem a respeito. E agora, recentemente, perdeu minha irmã. E o meu maior medo é de acostumar como meu pai acostumou. Vai nada, minha filha. Primeiro que você é mulher, tá? E a gente não acostuma, não, ok? E o seu pai também não acostumou. Não se iluda, não, filha. Não se iluda, gente. Vamos pensar. Se esse pai perdeu o avô faz 20 anos, então eu imagino que esse pai já é bem mais velho. Vocês acham mesmo? Gente, vem cá comigo conversar uma coisa. Hoje, 2024, os meninos estão começando a ser autorizados a falar sobre as suas dores. Hoje, 2024. Bem começando. Mas quase todos os meninos, criança, escutam quando perdem alguém. Vamos lá, fulaninho, você tem que ser forte. Quer ver então quando morre o pai e fica um moleque na casa mais velho? Gente, eu odeio quando as pessoas falam pra esse moleque assim. Olha só, agora você vai ser o hominho da casa, você vai ter que cuidar da sua mãe, você vai cuidar das suas irmãs. Nunca digam isso pro moleque. Pelo amor de Deus, isso é péssimo. Porque aí a gente acaba de matar a vida do menino. Não é porque o pai morreu que agora ele tem que ser adulto, gente. Pelo amor de Deus. Só que vocês entendem quando um homem, tá? A Patrícia falou assim, eu tenho medo de me acostumar. Não vai, meu amor. Primeiro que você é mulher, tá? Mas os homens da nossa cultura não são autorizados a sofrerem. Os homens, eles são trabalhados para fazerem tudo o que uma mulher não faz. Porque, afinal de contas, não pode ser mariquinha. Porque mariquinha é coisa que mulher faz. Só que tem coisa que essa cultura idiota acha que é da mulher. E tem coisa que não é da mulher, gente. É do humano. Chorar é do humano. Humano. Ok? Ficar triste é do humano. Ficar decepcionado é do humano. Ficar com raiva é do humano. Ficar com medo é do humano. Não é coisa de mariquinha ou de sei lá o quê, que nome ridículo que as pessoas querem dar. Ter medo é do humano. Ficar triste com a perda de alguém é do humano. Mas os homens escutam o quê? Engole esse choro. Patrícia, imagina você, o seu pai há 20 anos atrás, tendo uma família para criar, se ele poderia cair no quarto e só chorar.
Você pensa se hoje, dá 15 dias, as pessoas assim, vida que segue. Imagina falar isso pra um homem que é pai de família? Ele nem tem o direito de chorar. Isso não significa que não tenha o sofrimento, gente. Isso não significa que não chore escondido. Isso não significa que não beba pra chorar. Porque é assim que os homens choram, com a bebida. Não só homem, mulher também, tá? Só que as mulheres são autorizadas na nossa cultura a chorar. Se eu quiser ir na casa da vizinha e falar, que o fulano aconteceu, eu posso, e ninguém vai me julgar por isso. Agora, se o homem faz... Primeiro que o homem nem vai na casa do vizinho pra chorar as pitangas. Entende? Então, assim, ele engole as pitangas, sabe? Aquela cor, engole. Gente, não tem corpo que aguente. Não tem corpo que aguente. E é por isso que os homens morrem antes. Os homens morrem antes, primeiro que não cuida, porque afinal de contas tem que ser forte, tem que ser macho, tem que ser o que lá. Bobeira da nossa cultura, né? Aí, este homem, quando ele vai expressar a sua dor, ele é julgado pelos colegas, ele é julgado pelos demais. Então, minha querida, sim, o seu pai não esqueceu o seu avô, não. Ele carrega legados até hoje. E com certeza não vai esquecer sua irmã e você, nem você. Só que talvez o seu pai venha de uma cultura onde ele não foi autorizado a expressar a dor. E nós mulheres somos. Mas talvez o seu pai bebe, talvez ele extravase trabalhando, talvez ele extravase de outro jeito. Então, lembrando, gente, cada um reage de um jeito, tá? E eu já falei, quem já me assistiu vai escutar 1 milhão de vezes que eu vou falar. A gente tem vários tipos de comportamento, tá? No curso do Enneagrama, que vai começar dia 9 de setembro, lá no Copas Verdes, que é de Cascavel, vem fazer, porque é um curso maravilhoso. Ele é um curso com investimento um pouco alto, mas ele é um curso que vale, assim, pra vida, pra vida. E eu vou falar também sobre as personalidades no processo do luto, como cada perfil geralmente demonstra sua dor, tá? Não só a dor, eu não vou falar só de luto, tá? Eu vou falar de várias outras coisas da vida, de relacionamento, de sexualidade, relacionamento com filhos, relacionamento no trabalho, que perfil de trabalho, assim. O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento fora do normal. E aí, claro, eu tenho conhecimento do luto, eu já associo as duas coisas e já ensino isso também, junto com outras coisas que eu ensino, né? Por isso que, modéstia à parte, vou me gabar aqui, mas eu acho que o Enneagrama, ele não é uma coisa da psicologia, tá? Ele pode ser dado por várias pessoas, mas quando ele é associado com a psicologia, ele acrescenta muito mais, na minha opinião, né? Porque a gente não fica só no básico do Enneagrama, a gente consegue aprofundar algumas coisas melhores, assim. Então, gente, sim, a gente tem cada um jeito de viver a dor. E tem 3 características que predominam mais, que é assim, ó. Isso pense pro modo geral da vida, tá? Então, por exemplo, tô com problema no trabalho, eu reajo assim, tô com problema com a família, reajo assim, briga não sei aonde, reajo assim. Alguns de nós reagem de forma mais emocional. Então, são mais emotivos, precisam chorar mais, precisam expressar, falam das emoções, falam do que tá sentindo, são pra fora, ok? Alguns de nós são mais mental. Então, geralmente, no luto, as pessoas que são mais mentais, elas entram muito no medo. É muito comum entrar no medo. Então, assim, fica o tempo inteiro pensando, meu Deus, como que vai ser agora tal coisa, como que vai ser agora tal coisa, como que vai ser isso, e agora, e agora, e agora. E aí ficam mentalizando agora como que vai ser, o que será que os outros estão pensando, o que será que os outros estão falando, o que será que... Então, fica muito aqui, no mental. Chora também, expressa também, enfim, mas nem sempre consegue decifrar a sua dor. Às vezes fica mais no processo do futuro, tá? E alguns de nós são mais ativos. O que são os ativos, gente? Os ativos são aqueles que precisam fazer coisas enquanto estão no processo de dor, tá? Então, quem tá no processo de dor, por exemplo, perdeu alguém, enquanto tem um lá e essas 3 pessoas, elas geralmente moram juntas, tá? São tudo a mesma família. Geralmente tem um lá que tá se esbugalhando de chorar. Tem um lá que tá, meu Deus, vai faltar coisa, deixa eu atrás do documento, vai faltar, né? Deixa eu resolver tal coisa, e sim, mas e sim, mas e sim, mas e sim, mas e sim. E tem aquele que tá fazendo 1 milhão de outras coisas. Esse ativo é aquela pessoa que geralmente vai atrás dos documentos, vai atrás das coisas, vai resolver as coisas, ele precisa estar na ação.
tá? A Patrícia que falou lá do pai, talvez o seu pai seja mais esse da ação. Então ele precisa... Geralmente as pessoas que são mais da ação, elas não se permitem ficar muito na dor, tá? É como se, por exemplo, terminou um namoro. Dá uma choradinha de uma semana, pronto, deu, vida que segue, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, vamos lá. Enquanto os emotivos estão lá, eternamente esbugalhando, chorando, stalkeando, tá? E o mental tá lá, e agora? O que vai ser da minha vida? E se não der certo? E se eu não achar mais ninguém? Então fica um pouco mais paralisado. Então a gente tem perfis diferentes na forma de lidar com as emoções. E no processo de amizade, gente, também. A gente vai ter amigos que são mais próximos, a gente vai ter amigos que vão se afastar porque não sabem o que falar pra você, não sabem como conduzir. A gente vai ter aquele amigo Poliana. Quem que já assistiu o livro da Poliana? Já leu o livro da Poliana, né? Que é aquela que faz que sempre fala coisas positivas. Vai dar certo, amiga. Vai ficar tudo bem. Vai dar certo o quê, criatura? Fulano morreu. O que vai dar certo? Tipo, já tá dando tudo errado, né? São pessoas que não conseguem. O amigo Poliana é aquele que, né, toda vibe positiva, é aquele que não consegue ouvir. Mas é aquele que tem que ficar falando o tempo inteiro. E principalmente falando que vai passar, vai ficar tudo bem. Eu tô aqui, você tá, mas o outro não, né? Então, assim, enfim. Tem aqueles amigos que dizem coisas indevidas, como eu disse, às vezes não sabem o que falar e falam merda, tá? Aqueles amigos que choram junto, aqueles amigos que sentam junto e ficam aqui. E aqueles que evitam, aqueles que são bons de tirar de casa. Não, vamos sair aqui um pouquinho. Vamos sair um pouquinho, vamos lá tomar um café. Tem aqueles amigos prestativos, que estão, sei lá, vamos supor que você tá sozinha e com criança. Você não tem nem tempo de chorar. Então vai vir aquele amigo e fala assim, viu, deixa que eu pego teus filhos hoje, fica aí chorando um pouquinho hoje. Deixa que eu vou fazer outra coisa, pra você poder chorar em paz. Tá? Então a gente tem aquele amigo que vai te tirar de casa para que você saia um pouco, para que você, né, comece a respirar de novo, a fazer coisas que antes você nunca fez e que vai precisar enfrentar com a vida, tá? Então a gente vai ter pessoas ao nosso redor que vão vão se ter as funções diferentes, tá? Para cada uma das coisas que tá, ela vai ter que ter função diferente, tá? Ai, pera que eu vou ter que espirrar de novo. Ai, desculpa, gente. Adri, eu sou essa sua amiga, né? Gente, eu vou contar. A Adri nunca dirigiu na estrada. Eu falei assim, vamos dirigir na estrada que você vai aprender. E aí eu ia dirigindo, eu esqueci o óculos, a pessoa que não enxerga na estrada. E foi, né? Bem linda e maravilhosa. Enfim, gente, a gente tem pessoas diferentes, tá? Aonde tem essas pessoas ao nosso redor? Se a gente cultivou amizade a minha vida inteira, a gente encontra essas pessoas a vida inteira. Se a gente nunca cultivou amizade com ninguém, talvez a gente vai ter mais dificuldade de achar essas pessoas, tá? Então a gente pode olhar pra isso. A gente tem pessoas ao nosso redor, né? Mas é isso. Depende também do quanto eu cativo as pessoas ou não. A gente precisa lembrar, gente, que na vida tudo só tem uma relação, duas, que não tem equilíbrio. O resto todas precisam ter equilíbrio, que é o dar e o receber. O tempo inteiro. Eu não posso só receber e eu não posso só dar, ok? Porque aqui tem um desequilíbrio. Se eu fico só esperando e eu não faço nada pelo outro, isso vai trazer um desequilíbrio. E se eu só faço pelo outro, eu também vou ter um desequilíbrio, tá? Só existe uma relação que a gente não tem equilíbrio, gente. Na verdade, a relação professor-aluno, o professor, ele ensina e o aluno não vai ensinar, mas ele ensina de outro jeito. Então, é uma relação de troca também. E aí, quando essa troca ela acontece bacana, a gente tem um equilíbrio. A única relação que a gente não tem equilíbrio é com os nossos pais, tá? Por quê? Porque eu sempre vou ser devedor. No meu casamento, é o dar e o receber. Eu dou atenção, o outro me dá atenção. Eu dou carinho, o outro me dá carinho. Do mesmo jeito que eu, não. Tá? Porque cada um tem um jeito diferente de fazer. Então, às vezes, a grande questão é assim, não, eu só vou receber se for do mesmo jeito que eu dou. Aí eu não tô olhando pro outro como ele é. Eu tô esperando o outro com a minha cabeça. E o outro com a minha cabeça não vem. Não vem, gente. O outro vem com a cabeça dele. E aí ele sabe dar aquilo que ele pode me dar. Entende? Não necessariamente aquilo que eu quero.
Sei lá, por exemplo, vou falar uma coisa bem idiota agora. Por exemplo, eu quero muito que meu marido dance. Mas ele não é um super pé de valsa. Então, ele pode aprender a dançar. Mas eu quero que ele dance loucamente, brilhantemente, que rode pelo salão. Esse marido eu não tenho. E se eu quero estar numa relação mais próxima, eu preciso entender que é mais próximo, entende? Então, é o dar e receber. O que, que o outro pode me dar e o que, que o outro pode receber. Então, as relações de troca, tá? Então, quase todas as relações humanas, elas precisam ter este equilíbrio, que é o dar e o receber, o que eu faço pro outro e o outro que me devolve. Por exemplo, se eu sou aquela pessoa que sempre tô... E a terapia sistêmica fala muito disso, do equilíbrio, tá, gente? O equilíbrio é fundamental para todas as relações. Se eu sou aquela amiga que sempre ligo, que sempre faço, que sempre resolvo, vai chegar uma hora que o outro vai se tornar devedor a mim. Por quê? Porque sempre só eu que estou fazendo pelo outro e o outro não faz por mim. Se eu sou aquela pessoa que, sei lá, só que compro, que paga todas as contas, que paga as contas, vai chegar uma hora que eu vou me sentir em desequilíbrio, vou me sentir usada, vou me sentir mal, porque só eu que tô fazendo esse movimento. Agora, se eu sou aquela que, sei lá, eu decidi pagar as contas, mas em troca disso, eu tenho companhia pra sair, eu tenho alguém que eu divirto e tá tudo bem isso pra mim, aí eu posso ter uma relação de equilíbrio. Eu preciso estar nesse equilíbrio. O outro talvez não pode me dar, sei lá, em dinheiro. Ele pode me dar em companhia. O outro, às vezes eu não consigo dar numa boa companhia, então eu posso suprir com outra coisa. Então a gente tem meios e métodos diferentes de ter equilíbrio. Só existe a relação com os pais que a gente nunca vai ter equilíbrio, porque a gente sempre será devedor. Por quê? Porque eles nos deram a vida. Eu não tenho como devolver a vida. Certo? Então, por isso que a relação de filhos não é uma relação de equilíbrio. Não é o dar e o receber, tá? As outras relações, elas precisam estar em equilíbrio. Então, eu faço pelo outro, o outro faz por mim. Então, por isso que a gente precisa sempre olhar ao nosso redor. O quanto a gente tá conseguindo fazer esse movimento, né? Então, durante uma vida inteira, ok? Durante uma vida inteira, né? Eu tenho trazido as pessoas para perto de mim ou eu tenho afastado as pessoas de mim? Nossa, as pessoas não estão ao meu redor. O que é que eu tenho feito, talvez, que eu estou afastando as pessoas de mim? Que comportamentos eu estou tendo de aproximação ou que comportamento eu estou tendo que eu estou fazendo uma evitação? É bom estar na minha companhia, mas Daisy, como você falou naquela frase que eu disse, né? No luto eu precisava de amigos que me dissessem que mesmo sendo difícil conviver comigo, não iam me abandonar, ok? Ok. Mas e antes de eu estar vivendo... Opa, minha cadeira louca aqui. Antes de eu estar vivendo nesse momento difícil, eu era essa pessoa que também estava junto com o outro, nas dores do outro? E para sempre eu vou ser uma pessoa agradável e desagradável? Como estão essas minhas relações? Então a gente precisa sempre estar olhando para esse movimento, tá? E aí esse dar e receber. Eu tenho provocado coisas boas no outro ou não boas no outro, tá? Enfim, gente, o luto é individual para cada um, tá? Cada pessoa vai ter um jeito de se sentir mais confortável. Alguns, como eu falei, alguns gostam do silêncio, às vezes precisam do silêncio, às vezes a vida inteira gostou do silêncio. E aí, neste momento, também vai precisar. Alguns, a vida inteira gostou de gente, pessoas. Neste momento de dor, também vai precisar de gente, pessoas. A gente não foge da nossa personalidade na dor, tá, gente? Isso tem uma coisa que a vida aí desses anos de prática atendendo é exatamente isso. Se eu sou uma pessoa sociável, né? Se eu sou mais emocional, eu tenho probabilidade de ter, sei lá, vínculos de um jeito, eu vou ter mais relação desse jeito, mesmo depois da dor, tá? Da perda, porque a gente não tem só a perda pela morte, né, gente? A gente tem perdas por uma vida inteira. A gente tem perdas de roupa que não serve mais, a gente tem perdas de emprego, a gente tem perdas de cidade, a gente tem perdas de amizades que vão embora, de amigos que a gente se desentendem. E assim, uma coisa é muito certa, a gente vai deixando coisas para trás, né? Enfim, colegas que fazem parte ou não fazem, né?